O Serviço Geológico do Estado está mapeando as áreas sujeitas a deslizamentos em municípios fluminenses. Até agora, a conclusão é que mais de 47 mil pessoas vivem em áreas de risco. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre o mapeamento das áreas de risco no estado, estão conosco o presidente do Departamento de Recursos Minerais, DRM, Flávio Ertal, e o consultor Fábio Amaral. O DRM está mapeando todas as áreas de risco iminente no estado. O deputado Luiz Paulo conversou com a nossa reportagem sobre a importância desse mapeamento. Vamos ver. É um mapa, no meu entendimento, importante, porque se ele fornecida a cópia para os 92 municípios do nosso estado, pode orientar os prefeitos sobre o uso do solo em cada um município, para não permitir que nas áreas de risco hajam ocupações ou liberações de construções. Mas também pode orientar a Defesa Civil do estado e do município no sentido de fazer as medidas preventivas quando essas áreas já estiverem ocupadas, né, e construídas. Então, é uma medida até tardia num estado com tanta frequência de desastres naturais que esse mapa esteja sendo concluído. O lado positivo é que nós não vamos jamais minimizar os riscos naturais sem que haja o efetivo planejamento e as medidas que eu chamo de preventivas. Para desastre natural, o melhor remédio é prevenir, e prevenir sabendo exatamente onde estão os riscos, quer seja de escorregamentos, quer seja de inundações, quer seja de queimadas, enfim, qualquer tipo de risco teria que estar nesse mapa para ordenar o planejamento urbano das cidades. Quantas cidades já foram mapeadas? O Serviço Geológico já mapeou 67 dos 92 municípios do estado, considerando que a cidade do Rio de Janeiro é um caso à parte, que desde 66 a GeoRio faz um excelente trabalho, mas nosso trabalho é mais recente, vem desde 2010. Pretendemos até julho desse ano concluir o mapeamento dos municípios do estado quanto a risco iminente, que é uma das fases... O que é risco iminente? O risco iminente é aquela situação mais complicada, mais complexa, né? Porque, na realidade, quando nós começamos esse projeto em 2010, o Rio, como o deputado Luiz Paulo falou, o Rio não tinha uma preocupação, uma política para mapeamento, só a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando se começou esse processo, né, começou-se com o que seria mais visível, mais, o que impactasse mais as pessoas, né? Então, isso que nós chamamos de risco iminente. Aquilo que pode, se houver uma chuva normal ou um pouco maior, pode trazer consequências, deslizamentos, risco de vida, risco de propriedade. Ele não é um mapeamento genérico de todo o território. Para alguns dos desastres ambientais que ocorreram depois de 2010, esse mapeamento já foi utilizado ou não? Na realidade, o mapeamento, o principal cliente do mapeamento são os municípios, são as defesas civis. Então, ele vai ser um instrumento que a Defesa Civil de cada município vai saber que, por exemplo, ela tem 40 pontos de risco iminente. Então, aqueles 40 pontos, na época da chuva, eles precisam ser constantemente monitorados, avaliados. Em qualquer situação de anormalidade, o Serviço Geológico do Estado, a Defesa Civil Estadual deve ser avisada. E mais ainda, ele vai servir de base para que se faça os planos municipais de redução de risco, que se consiga mapear e definir quais são os pontos de abrigo, de apoio nas cidades, quer dizer, fazer o plano da cidade para enfrentar o período de chuvas. O Ertal já falou de algumas coisas que têm que ser tomadas como iniciativas após o mapa. Mas depois desse mapa, por onde a prefeitura deveria começar? Eu acho que a prefeitura, né, é uma situação de risco, é uma situação complexa, né, em que todos os atores têm que ser bem mapeados e com as suas devidas competências analisadas, né? Então, a prefeitura em si, ela tem que trabalhar não só num plano de uso e ocupação do solo adequado, mas também um plano de atendimento àquela situação de risco quando ela ocorre. E esse plano, obviamente, ele passa
além da defesa civil, além do equipamento para atendimento a essas vítimas, também a educação da população, para que a população também possa tomar as suas medidas e evitar que as catástrofes finalmente ocorram. Esse mapeamento já está ajudando nesse processo de uma mobilização maior dos municípios? Ah, com certeza. Nós costumamos dizer, quando o Brasil era rural, na década de 60, todo mundo morava no campo, muito pouca gente morava na cidade. Hoje inverteu-se o processo, né? As pessoas moram, 85%, quase 90% das pessoas moram na cidade. Onde essas pessoas estão morando? Em lugares que nem sempre são adequados. Então, as catástrofes vieram, ao longo do tempo, potencializar a reação, né? Porque os acidentes acontecem desde que o mundo é mundo, né? Geologicamente, naturalmente, os acidentes são naturais. Né? E se você mora em regiões como a Serra do Mar, com muita vegetação, com muita pluviosidade, você tem um processo já natural. E se você ainda faz as intervenções, né, Fábio? Intervenções no corte do terreno, as pessoas, como não existe nesse país ainda uma política de habitacional, que se chama política habitacional. E a ocupação das encostas dos rios, isso, das encostas... As pessoas vêm do campo, né? Na década de 60 as pessoas moravam no campo, vieram para a cidade, foram morar onde? Tem menos recursos. O país hoje que está melhorando a sua base de renda das pessoas, né? Então as pessoas moraram na beira do rio, na encosta onde ninguém morava. E isso foi ao longo do tempo. Nós costumamos dizer que nós temos pelo menos aí uns 50, 60 anos de atraso nessa política. Mas a gente tem que, quando começa a agir, dar uma resposta rápida, né? Até porque a tendência é que esses desastres se acelerem com a questão do aquecimento global. Qual o maior desafio hoje para fazer com que o mapeamento ocorra, que a prevenção aconteça e que essas consequências sejam minimizadas? Sem dúvida, eu acho que uma mudança de cultura. Você trabalhar na direção de políticas públicas nesse sentido. Nós temos que ter política pública na área de risco, nós temos que ter política pública na área de habitação. Porque uma coisa está ligada na outra. Se você vai mexer na questão do risco, ele está diretamente associado à ocupação dos espaços urbanos. Então, você tem que ter políticas comuns e consoantes para que você possa avançar nesse processo, que não é um processo que você vai resolver de uma hora para outra. Você vai levar meses, anos e até décadas para que você possa melhorar a segurança das pessoas, que é o objetivo maior. Quantas milhares de pessoas vivem em situação de risco na região serrana? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. 8 das cidades estudadas pelo DRM até agora são da região serrana, que tem sido duramente castigada pela chuva nos últimos anos. O deputado Luiz Paulo falou sobre a fragilidade da região. Vamos ver. A região serrana é uma região muito frágil, sob o ponto de vista do risco de escorregamentos, porque é uma região de terrenos muito íngremes e bacias muito curtas, o que amplia os sinistros. O processo de recuperação da região serrana passa necessário e obrigatoriamente pela construção de habitações e pela retirada das pessoas das áreas de risco. E esse é o programa que o governo do estado mais rateia. Tanto é que 2 anos após o sinistro, a catástrofe, nós não temos ainda nenhuma habitação concluída. Mas é possível você minimizar, desde que o enfoque, desde que a vontade política do governo seja, de fato, construir habitações e colocar essas pessoas em regiões seguras e, evidentemente, também fazer as obras de contenção e definição dos leitos do rio, também tirando as pessoas dos leitos dos rios. Professor, qual o papel dos governos federal, estadual e municipal no atendimento às vítimas quando acontecem esses acidentes? É um papel importantíssimo, né? Lembrando que os escorregamentos são processos naturais, certamente acelerados pelo homem, mas que as catástrofes causadas por eles são processos sociais. Tá? Então cabe ao executivo, né, a nível nacional, por exemplo, dar apoio aos mapeamentos a nível local. Né? E aí não é fazer os mapeamentos a nível local. O mapeamento a nível local tem que ser feito pelos entes do Estado. Né? A nível estadual, obviamente, o Estado tem que dar o apoio necessário às prefeituras para que elas façam seus planos diretores, para que elas aparelhem as suas defesas civis e para que elas façam a educação
digamos, para escorregamento da sua população. E, por fim, os governos municipais eles têm a tarefa maior, que é a tarefa de implementar um plano diretor, implementar os planos de atendimento às emergências, né, fazer educação patrimonial em suas áreas, né, de forma que a população também saiba se defender nesse momento de crise e até não ocupar áreas de risco, né. Porém, não são só esses entes que têm que ser cobrados, né. Você tem o judiciário, que deve melhorar a legislação existente, você tem o poder legislativo, que obviamente tem que gerar novas leis mais adequadas às realidades atuais, e você tem os empreendedores privados, né, que ainda ocupam áreas de risco, que ainda lançam novos empreendimentos em áreas de risco, e você tem a própria área de comunicação, né? As empresas de comunicação, elas têm que verificar o que está acontecendo, ela no momento da crise ela tem que se inserir dando informação à população do que está acontecendo, do que pode acontecer, e não apenas fazendo boletins pontuais num caso mais extremo e que possa chamar mais a atenção. A coordenação de esforços ainda é o principal desafio? Ele é permanentemente o principal desafio. Agora, se nós colocarmos uma situação, acho que o Fábio vai concordar comigo, quando os primeiros desastres de monta aconteceram em 2009 e 2010, em Angra, com hoje, né, com os desastres agora que aconteceram em Xerém no início do ano, houve uma melhoria muito forte no processo. A Defesa Civil do Estado, a Secretaria de Defesa Civil do Estado está muito melhor estruturada, nós estamos melhor estruturados, o INEA está melhor estruturado, o governo federal se estruturou mais, criou um centro de monitoramento de desastres, um centro de controle em Brasília, outro em Cachoeira do Campo. Quer dizer, as prefeituras estão mais focadas. Então, esse sentido de organização, ele é muito melhor do que era em 2009. Você não tem uma situação ótima, mas você tem uma situação melhor do que estava. E na medida dos anos, a cada ano, nós temos os planos de contingência. Eles geralmente começam em 1º de dezembro e vão até hoje, até 30 de abril. Então, essa organização entre os atores, o governo federal está com sua força de emergência, está se conversando mais, está se organizando, está se comprando radar, está se tendo mais pluviômetro, as pessoas estão se falando mais, as organizações estão se falando mais, e, por outro lado, está se discutindo mais na sociedade. Porque, na realidade, esse jogo só vai ser vencido se essa informação que nós produzimos, né, possa chegar na ponta. Pois é, como é que a gente consegue fazer isso? Porque a maior dificuldade é justamente, levantamentos existem, né? E às vezes a gente sabe que eles existem, que foram feitos antes do desastre acontecer. Mas como é que a gente faz com que essas informações possam chegar e possam virar ações para prevenir e não para remediar? Porque isso, como eu já falei, é uma questão que você tem que mudar o modo de ver as questões. O nosso mapeamento, por exemplo, serve para quê? Para chegar no município e informar onde estão as áreas de risco. Mas tem que ter um processo em que a população seja avisada. Aquela pessoa que mora na área de risco, que ela não vai poder ser removida hoje, ela saiba que ela mora na área de risco. E vai saber que o município tem um plano, que se acontecer chuva mais forte, avisada pelo radar ou pelos estudos, ela vai ter que sair um determinado dia, para ir para um ponto de segurança que já está mapeado. Ela vai ter mantimento, instalações, etc. Tal. E se em alguns casos, como já foi feito no Rio de Janeiro, você vai ter as sirenes. Você vai avisar as pessoas vão sair do seu local, vão para um local seguro. Quando parar a chuva ou ameaça, elas voltam. E como é que o Estado tem funcionado para dar base e para ajudar os municípios também a se estruturarem para dar resposta a essas... É um processo em que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Porque, na realidade, as coisas acontecem, as chuvas vêm, os processos vêm, então você tem que, ao mesmo tempo que você tem que estruturar a prevenção, o mapeamento, etc., você tem que estruturar essa ação. Então, o que tem sido feito? A Secretaria de Defesa Civil tem uma estrutura cada vez mais organizada. Existe um grupo dentro criado no governo do Estado pelo governador, em que todos os municípios têm assento, coordenado pela Defesa Civil do Estado, em que existe a ligação das informações. Nós, do nosso lado, do Serviço Geológico, nós temos uma rede, uma teia com os municípios. Cada município nosso, Defesa Civil de cada município, tem os nossos telefones e vice-versa. Qualquer coisa que aconteça no município, vem para nós, vai para a Defesa Civil do Estado. Quer dizer, essa teia está sendo construída. Porque na medida em que você tem essa teia, e o principal problema aí que a gente fala em coordenação, é quem é que é responsável pelo processo naquele momento que acontecer. E isso tem melhorado.
porque eu acho que aí foi um grande avanço da Secretaria de Defesa Civil do Estado coordenando esse processo. Há um avanço de vários municípios. Nós temos assim nós temos uma série de municípios que nós consideramos mais complexos. Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Niterói, São Gonçalo, Angra, Mangaratiba. Então, esses municípios estão se estruturando mais, estão tendo uma defesa civil mais forte, estão contratando pessoas. Agora, e como faz, depois de acontecido o evento, no processo de reconstrução desses lugares? Também é uma dificuldade para se fazer essa reconstrução. Eu acho que, retomando um pouquinho aí o que o Flávio falou, comparando com 1900, com a década de 80, né, a base técnica de tratamento dos escorregamentos, ela já evoluiu muito, né? Hoje em dia nós temos modelos de prevenção, nós temos radares, nós sabemos como os escorregamentos acontecem, nós temos já um sistema de defesa civil, a gente sabe o que a defesa civil precisa fazer e agora nós estamos informando as defesas civis municipais o que elas devem fazer. Eu acho que numa ponta a gente ainda tem um problema, né? A ponta do governo federal ainda existe um problema, né? De apoio a todo esse trabalho, né? E na outra ponta nós temos um outro problema, que é o problema de lidar com as áreas de risco, né? Existem situações em que a retirada da população é muito difícil, né? Então, municípios como Teresópolis e Petrópolis têm muito poucas áreas para se fazer um grande projeto de reassentamento, né? As áreas escolhidas, né, ou são áreas de encosta ou são áreas de fundo de vale que têm os mesmos problemas. Então, deveria ser feito um mapeamento dessas áreas, né? E aí sim um procedimento, né, um processo de obras para que garantir a segurança dessas áreas e depois a colocação da população lá com planos de contingência, né? Com planos de contingências estudados e passados para a população. O impacto econômico dos desastres ecológicos. A gente volta já. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas. Mais de 900 mortos e milhares de desabrigados. Esse foi o resultado da chuva na região serrana em 2011. Nesse último verão, os casos mais graves foram em Xerém, na Baixada Fluminense, e em Angra dos Reis, na região sul. Além das perdas pessoais, o impacto econômico também preocupa. Vamos ver o que diz o deputado Luiz Paulo sobre isso. O impacto econômico, dependendo do grau do desastre, né, pode ser muito grande. Porque, por exemplo, na região serrana, 1000 vidas perdidas dá um impacto social e econômico imenso. A paralisação das atividades econômicas, a demora no sentido de recuperar as áreas, né? Então, há hoje até metodologias para cada desastre ambiental, você fazer a avaliação das perdas existentes. Mas sempre as perdas são muito acentuadas. Até porque hoje é um desastre, por exemplo, a ausência de mobilidade nas cidades. Isto é uma perda econômica imensa. Então, eu acho que, volto a dizer, não se investe para minimizar riscos somente por causa da economia, também, mas principalmente por causa das vidas que são colocadas em risco. Como responder, a gente estava falando no bloco anterior da dificuldade que tem de coordenação, mas como responder também a esse desafio econômico? Provavelmente há interesse de construir ainda em áreas que são perigosas, né? O impacto imediato econômico são impactos, né, em atividades econômicas que são prejudicadas, né? Então, por exemplo, na região sul-fluminense, na região de Angra, obviamente existe um impacto direto no turismo, né? Quando as infraestruturas que levam a esse turismo, ou que outras atividades, né, como construção naval ou própria petroquímica, né, a indústria do petróleo, essas infraestruturas têm que ser refeitas rapidamente, né? Isso é um impacto econômico grande, né? O Estado tem que refazer uma infraestrutura que às vezes foi duramente construída. Só que existe um impacto maior, que é aquele impacto
na vida econômica das famílias, né? Você tem famílias que perdem uma grande quantidade de bens materiais, esses bens têm que ser repostos, né? As pessoas ficam doentes, né? E obviamente têm que ser tratadas, né? E de uma certa maneira a população tenta mitigar esses problemas. E aí há gastos em construção de muros, gastos em reconstrução de casas, que nem sempre são efetivamente mitigadoras do problema. E que são custos que normalmente não estão no orçamento daquele ano, né? Nem do município, nem do Estado. Com certeza que não. E uma coisa complexa nesse processo é o pânico, né? Eu vejo em Friburgo, situações de Friburgo, que de repente a mídia é muito, às vezes, eu diria um pouco apressada no processo, quando ela fala que a região serrana está sob ameaça. Mas são pontos na região serrana, são locais. Então, agora mesmo em Angra dos Reis, houve mais um certo pânico no processo do que efetivamente ameaça. Então você, na realidade, a mídia aí, eu acho que ela até não ajuda muito nesse processo. Mas foi feito um trabalho, pelo menos na região serrana, muito grande de mostrar que os hotéis ainda estavam abertos, as pessoas poderiam visitar, que alguns pontos estavam muito... Recentemente nós temos uma situação, até que eu acompanhei pela internet, que toda a região serrana foi dada como em perigo. Então você tem a região de São Pedro da Serra, Lumiar, etc., que não teve nenhum tipo de problema. E quando você fala a região serrana está toda grande, a região serrana. Aí você prejudica economicamente toda a região. Porque, na realidade, como é que você vai chegar a Angra dos Reis? Realmente, você vai chegar a Angra dos Reis na época de chuva, você tem a BR-101, que é uma estrada que tem mais complexidade do que outras estradas. Mas você não deve dizer que toda a região está sob ameaça. Mas como trabalhar, então, essa contra-informação? Quer dizer, como trabalhar para mostrar o que está disponível, de que forma essas estradas estão abertas e que... Como tudo na vida hoje, nós somos muito imediatistas, né? A internet, nós chamamos caso na internet aí de Friburgo, que disseram que rompeu uma barragem, todo mundo saiu correndo, pessoas se jogando, porque na realidade a informação hoje é muito rápida. Então a própria mídia, aí não vai nenhuma crítica, mas a própria mídia ela é muito imediatista, então ela não confere. Entendeu? Então falta um pouco mais de fundamento nas questões. E a mídia tem um papel muito forte aí, que é o papel de orientação e de informação, que às vezes ela não faz esse tipo O senhor falou, por exemplo, do Rio de Janeiro como um caso especial dentro do estado do Rio, porque já tem estruturado todo um trabalho de estudos e sabe exatamente o que está acontecendo na sua região. Ele inaugurou um centro de operações que ajudou muito a dar resposta rápida a quem poderia estar no meio, por exemplo, de um temporal e vendo a rua encher e tudo acontecer para poder dar informações sobre vias, etc. E mobilizou a imprensa em torno disso. Não seria um caminho trabalhar também em fazer um grande centro de operações, porque a gente sabe que algumas estruturas de prefeitura não poderiam arcar com a despesa que tem, mas um centro de operações ou um centro de coordenação que pudesse também alimentar a mídia dessas informações sobre o Estado? Isso está acabando de ser construído ali na Cidade Nova, o novo centro de operações do Estado. E já existe um centro de informações, que é o CESTAD, é o Centro de Desastres, coordenado pela Defesa Civil do Estado. O que eu falei anteriormente, quer dizer, essas iniciativas, a partir do desastre de 2009 em Angra, elas são efetivas. Hoje existem alguns centros. O governo do Estado deve estar inaugurando esse ano ainda o seu centro, as prefeituras estão trabalhando nisso, o governo federal fez os seus centros também com a Cachoeira Paulista em Brasília, então tem uma série de medidas que estão caminhando ao mesmo tempo para esse processo. Essas informações do mapeamento estão disponíveis também, né? Estão disponíveis. Quem quiser acessar, como faz? Qual é o Nós temos o nosso site, que é www.drm.rj.gov.br, que lá você tem acesso a todos os mapas dos municípios e também dos relatórios. Você citou há pouco aí o caso de Xerém. Então está nesse site um relatório técnico aprofundado sobre o desastre de Xerém. O que aconteceu lá, por que aquilo aconteceu e qual foi a dinâmica. Esses dois centros que o senhor citou, também há endereços ou telefone que a pessoa possa entrar em contato para ter informação? Olha, a principal gestão desse processo é a Secretaria de Defesa Civil do Estado, né? A SEDEC. Eles têm a Diretoria Geral que trabalha todas essas questões, e nós temos hoje na Praça da Bandeira um centro em que senta lá o INEA, a Defesa Civil, o DRM, o Sistema de Meteorologia, e as pessoas já estão trabalhando juntos. Como eu estou te falando, não como deveria ser
né, com a eficiência que deveria ter. Mas já existe um avanço muito forte nesse processo. Nós temos hoje, muitos são muito mais preparados para enfrentar essas situações. Bem, infelizmente, nosso programa está acabando. Obrigada, Fábio, obrigada, Hertal, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.